Deixa eu receber agora o presidente da AGESPISA, o presidente Antônio Filho, né, que assumiu aí há algum tempo a AGESPISA. Boa tarde, presidente. Prazer. Presidente, dá para a gente fazer aí um levantamento do que, como está a AGESPISA hoje? Já deu para fazer algumas mudanças naquela exigência? E na moral que você tem, que o governador disse que você é o governador para a AGESPISA. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Silas. Sem dúvida nenhuma, Silas, a gente pegou uma situação a gente estava numa situação de conforto e passamos por uma situação de diagnóstico que não tinha, de elaboração de memória, de consolidação de dados e na tentativa de promover uma melhoria na parte da gestão. Isso foi um compromisso que nós fizemos com o governador e a gente está apresentando algumas soluções e essas soluções já estão sendo encaminhadas e está trazendo alguns resultados. Lógico que os resultados eles não são imediatos, são resultados de médio e longo prazo. Então, onde a gente começa num processo, porque a AGESPISA, embora ela tenha um atendimento finalístico da oferta de água à comunidade, ela também passa do lado dela uma série criteriosa dentro da parte pública. Ela tem que ter as licitações, ela tem que ter os contratos, ela tem que habilitar os recursos. Então, às vezes, essa demora na morosidade que faz parte da burocracia, que também é necessária, ela tem que ser atendida e, às vezes, não é o tempo necessário para atender a demanda da sociedade que é justa a oferta de água. Paralelo a isso, nós temos várias histórias de não desmando da parte de gestor, num conjunto de ações que não foram tão aplicadas, que não foram tão corrigidas como era para ser feito na época, que acumulou e não dá para se resolver do dia para a noite. Presidente, ainda há o pensamento, a possibilidade da AGESPISA sublocar 30% dos seus serviços de esgotamento e de abastecimento de água na capital? Não sei se vai ser 30% ou se vai ser menor. O que o governador pediu é que nós estudarmos o projeto, viajasse, convocasse a sociedade, convocasse o Ministério Público para conhecer os outros serviços que já são ofertados fora do Estado. Nós já estamos fazendo esse trabalho, só que eu não posso me dedicar somente a isso, porque tem outras ações, mas as experiências que nós temos visto em outros estados, elas são experiências válidas, que têm a participação da sociedade civil, que tem os estudos comprovados e debatidos. O que a gente vai tentar fazer, Silas, não é isso. O que nós estamos tentando fazer é dar transparência nessas ações, até porque a vontade não é do Estado. Nós temos um parceiro que é a Prefeitura de Teresina, que ele exige o cumprimento de um contrato que foi celebrado no ano anterior, e esse contrato ele tem sequelas jurídicas e ações que podem ainda trazer para a AGESPISA uma situação de desconforto, como multas e descumprimento do contrato de concessão e das ações previstas no contrato-programa. Então aí o governador pediu que nós colocássemos um pé no chão, desse total transparência, sentasse com os órgãos de controle, com o próprio quadro da AGESPISA e redefinisse esse cronograma. Quando se fala nessa sublocação, eu tive recentemente no Pernambuco e ainda vai entrar em operação, mas já é realmente visível a expectativa do público. Mas quando se fala em sublocação, se fala, os servidores vão logo para frente, falando em demissões, falando em afastamento, e aí a sociedade se assusta um pouco com isso, né? Aí quando se fala em sublocação de um percentual da cidade, aí se fala logo que se está se entregando a AGESPISA, está se vendendo. A gente primeiro precisa deixar essa cultura, né, presidente? Na verdade, Silas, eu estava conversando hoje até com o doutor Florentino, que está fazendo um trabalho de pesquisa de amostra de água para mostrar a qualidade da água. E eu estava conversando com ele, eu disse, olha, se a gente for olhar para dentro da nossa concepção da AGESPISA, nosso serviço de leitura já é praticamente delegado. Ele não é feito por uma terceirizada. Claro. O nosso serviço de manutenção, de recapeamento, de oferta de corte, religação, já é delegado, porque ele é todo terceirizado. E onde a gente reclama, 80% das reclamações da ouvidoria, Silas, são decorrentes da oferta desse serviço. São as reclamações que é justamente de uma ligação do hidrômetro que é mal feito, de um recapeamento, de um raso que você faz numa rua sem as condições necessárias de segurança. Então, acho que qualquer teresinense, qualquer piauiense deve ter visto uma qualidade assim. Não são todos, mas um outro serviço desse merece. Então, o que for faltando na AGESPISA ao longo do tempo? Aprimorar os mecanismos de fiscalização e cumprimento desses contratos.
Então, na verdade, o que a gente tem que defender, lógico, é o servidor da GESPISA a garantia do seu contrato com a GESPISA, ou seja, o seu emprego. Isso aí, sem dúvida nenhuma, é a bandeira do governador da plenitude disso. Não existe essa situação. Então, se você observar hoje, nós temos 865, salvo engano, servidores atuando dentro da capital e 635 no interior. Então, dá em torno de 1.450 servidores efetivos da GESPISA. Mas nós temos o mesmo patamar de terceirizados. Então, observa que já temos quase 50% de serviços que são feitos em nome da GESPISA e que não são feitos por servidores da GESPISA. Então, essa história de concessão, de entrega, não. Nós temos que ir do pé no chão. A propósito, nós chegamos e o governador nos autorizou a fazer um estudo correto, contratar a Fundação Getúlio Vargas, que já faz essas experiências no Brasil todo, é uma instituição imparcial, onde ele possa trazer esse diagnóstico para a nossa realidade. Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui sem conhecer quem tem a expertise nessa situação. Não tenha dúvida. E o problema, por exemplo, presidente, de falta de água aqui na capital, quando é que nós vamos resolver isso definitivamente? Silas, eu teria talvez alguma hipocrisia dizer, olha, Silas, amanhã não vai faltar água. Isso aí é recorrente. Eu estava no Rio, na audiência que eu tive com a Fundação Getúlio Vargas, e lá estava faltando água 2 dias, decorrente de um problema com a Light, que é uma fornecedora de energia. E aqui a gente tem essas oscilações, o que você souber que a gente gasta de manutenção, de rebobinamento de bomba por oscilação energética é um absurdo. Isso não culpa da GESPISA. No momento que você tem um recálculo de uma bomba dessa, você perde a pressão para as áreas mais altas de fornecimento de água. Isso traz um prejuízo operacional para nós e uma perda significativa. Então, observa que às vezes a falta d'água, a falta de energia, ela oferta diretamente uma falta imediata de água. Essas outras ofertas, vazamento, rompimento de tubulações. Nós estamos aqui com um problema ainda desde 2006 da troca do cimento amianto por canos de PVC. Esses canos, no momento que muda a pressão, eles dão rompimento. Então, isso é um problema diário, constante, e eu não posso te garantir que até 2000 isso seria uma hipocrisia sem ter um planejamento, sem ter um cronograma exato dessas ações. Tem uma área da cidade onde chega mais crítica, por exemplo, agora no bairro Santo Antônio, você está com 2 dias sem água. O Parque Alferrades, que passa também 48 até 72 horas sem fornecimento de água. Tem uma área assim mais problemática para a GESPISA? Isso aí foi uma das... Como você abriu a sua entrevista aqui, você disse, o presidente fez algumas mudanças. Claro. Então, nós fizemos essa mudança na questão da ouvidoria, para que a ouvidoria hoje, ela tenha uma estatística disso. Então, quando eu cheguei lá, eu também me surpreendi como é que eu vou articular as minhas proposições de atender a sociedade se estaticamente eu não tenho essa demanda para saber quais são as áreas de concentração onde tem menor ou maior oferta de água. Então, nós estamos mudando isso, catalogando. Voltando ao bairro Santo Antônio, nós tivemos 2 vazamentos, um vazamento dentro do bairro foi corrigido, o vazamento que está no fundo da BR está sendo corrigido até o final da tarde, tivemos um rompimento também num vazamento no centro que já foi corrigido e uma união, onde nós estamos fazendo um processo de esgotamento sanitário em parceria com a Condevasp, na ordem de 92 milhões de reais. É um dos maiores esgotamentos feitos no estado do Piauí, não só em União, Ilha Grande, Porto, Murici dos Portelas, Guadalupe, ou seja, onde nós estamos também levando esgotamento sanitário. Paralelo a isso, Silas, se você me permite, nós temos agora entregar um dos maiores, nos últimos 20 anos, 70% do esgotamento sanitário na segunda maior cidade do Piauí, que é Parnaíba. Então, na preste de inaugurar, nós estamos fazendo um trabalho de análise de recarga, uma comissão provisória para recebimento da obra. Cadê aqueles terminais? Já estão feitos? Claro, porque tem o esgotamento, mas tem também aquela... As estações. São 3 estações, a gente está recebendo as estações, com algumas com os transformador, com os emissários, são 1.760 metros de emissário, ou seja, um dos maiores investimentos, na ordem de 29 milhões de reais, com mais alguns aprimoramentos. Nós estamos também, em paralelo a isso, com a obra de ampliação da ETA 4 lá, que é uma estação de tratamento, onde vai ofertar 150% a mais da produção. Então, observa que são complexo de obras, que é uma demanda, mas eu lhe digo com sinceridade, a GESPISA não tem condição de fazer isso sozinho. Todos esses recursos, Silas, foram feitos em nome do Piauí, governo do estado. Nós estamos há 14 anos sem uma emissão de uma certidão negativa de débito.
A Gespisa hoje ela não tem capacidade de financiamento. Eita, a Gespisa que tem apanhado. Nós não temos hoje uma capacidade de financiamento e nem endividamento em nome da Gespisa. E quando o governo se cadastra para conseguir ofertar um dinheiro lá no orçamento, você foi parlamentar, você sabe disso. Paralelo a isso, ele não só tem a Gespisa, ele tem a saúde, tem a educação, segurança. Então ele tem que escolher palativamente, dentro das emendas de bancada, o que é que ele pode ofertar. Então realmente é uma situação que nós temos que enfrentar e é por isso que é uma radiografia difícil. A Gespisa tem dívidas hoje com empresas que trabalham no interior do estado para a empresa? Tem, a Gespisa tem um conjunto de dívidas. Ela tem as dívidas correntes, que são as dívidas de manutenção, dos fornecimentos diários. Ela tem dívidas de estoques, que são dívidas antigas, num prazo de 2 anos, que são dívidas que não são confessadas juridicamente, que precisam de uma análise, mas o nosso maior conjunto passivo, Silas, é o conjunto do passivo tributário. Eu estava discutindo hoje de manhã com a diretoria, eu disse, olha, a questão social da Gespisa, nós temos que ser enfrentada. Como? No momento que nós temos uma tarifa social, a energia, ela conseguiu isso. Essa tarifa social, ela tem uma desoneração. Essa desoneração de receita, ela é compensada com a ajuda do governo. Ou a diminuição de uma carga tributária, ou a diminuição do PIS e COFINS. A Gespisa, não. Eu tenho que dar uma tarifa social, uma produção talvez mais cara, levar uma água onde a minha rentabilidade não seja suficiente, mas eu não tenho nenhuma compensação para isso aí. Se nós estamos trabalhando com a empresa, esse lado social que é digno, que tem que ser ofertado, mas ele tem que ser, essa condição de equilíbrio, ela tem que ser restabelecida. E a gente não tem essa condição de equilíbrio ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho que pagar o imposto de um faturamento que eu não recebo esse faturamento. Então, tem sempre esse déficit para nós. Então, esse déficit é decorrente justamente desses tributos que são incidentes sobre esse faturamento. A qualidade da água, por exemplo, muita gente está reclamando agora aqui na Zona Sul da qualidade, que a água está chegando assim, com a cor branca e com um cheiro assim de água sanitária. Isso aí hoje mesmo foi motivo de reunião, eu tentei ligar até para o Ministério Público Federal para marcar uma audiência, porque essa fiscalização de alguns emissários que jogam dentro do Rio Parnaíba não é nossa, é a fiscalização do meio ambiente. E ali, antes da nossa captação de água, tem uma indústria e a gente já teve indícios de amostra que essa indústria poderia estar nos seus lavatórios, dos seus resíduos, estar contaminando o nosso lençol. Isso aí eu estou pedindo para fazer uma análise e, se comprovar, eu vou enviar ao Ministério Público Federal para que determine uma perícia, porque é um risco, é um crime ambiental que não é de competência da Gespisa. O problema do débito da Gespisa, por exemplo, com a Eletrobras, que é um débito enorme também, né? Tem um débito, é uma questão judicializada, é uma questão que já em primeira instância e segunda instância foi favorável à Gespisa. É uma situação, Silas, que é um contencioso decorrente da aquisição da Cepisa na Eletrobras. É uma questão de duplicidade de faturas que quanto do problema, então a gente vai deixar a Justiça, já que teve 2 decisões, tomar de conta. Tá certo. Vamos ao povo, presidente. Presidente, a Gespisa já tem dificuldades, porque tantos carros alugados, presidente. Não, a Gespisa, pelo contrário, a Gespisa agora na nossa gestão, Silas, e eu quero dizer que eu estou trabalhando para botar o portal da transparência. Se você observar, a Gespisa hoje ela está com todos os seus carros plotados, justamente para facilitar a identificação do uso horário. Quem tiver qualquer denúncia que vê um serviço de um carro desse, que não seja a serviço da sua finalidade, que é atendimento, ou seja, das Elos, que seja atendimento das funções da Gespisa, por favor, entre em contato com a nossa ouvidoria, dê as características, a cor, se possível, a placa do veículo, para facilitar o nosso mecanismo de controle. Nós fizemos realmente uma estrutura, nós reduzimos os valores do contrato, que é promover um equilíbrio nisso, para que a gente possa ofertar o carro que seja necessário para aquele tipo de execução. Pelo contrário, se você observar os dados agora que nós vamos divulgar, houve uma economia. Qual é o critério que está sendo usado para o aluguel desses carros aqui? Tem muita gente que alugar, deixou de alugar, e diz que tem gente lá que passou a alugar mais carros. Silas, eu desconheço qualquer um que deixou de locar lá. Pelo contrário, lá eu peguei uma situação atípica na administração pública, 8 contratos para uma empresa só.
Isso aí foi uma situação que a gente pegou desconforto. Chamei todos eles e peguei o menor valor. Olha, esse tipo de carro, para você ter um absurdo lá que tinha, digamos um veículo, uma cabine dupla a diesel. Tinha um veículo a R$ 4.800 e o mesmo veículo cobrando a R$ 6.200. Foi o que eu fiz. Quem quiser ficar aqui, o preço é menor, é R$ 4.800. E todos eles concordaram. Então, eu disse, quem não quiser ficar com esse preço, que não achar vantajoso, a gente paga aqui o seu débito e você vai embora. No momento que eu tenho um contrato para ser cumprido, flexibilizo ele pelo mesmo valor, me dá uma sobra para mim contratar um carro a mais que eu esteja precisando. Carros que eram serviços que não tinham necessidade. Eu troquei por picapes, onde precisa estar levando bomba, está levando peão, então está levando materiais. Então a gente fez essa remodelação, no sentido de apoiar o setor operacional. Então você é testemunha que nenhum diretor hoje tem mais carro. Só tem carro para ser usado em função da empresa. Certo. Olha, e por que esses serviços dessas terceirizadas pela Gespisa são tão porcos, empresa? O cara faz o serviço, abre uma vala lá, depois não fecha, a rua fica interditada, fica suja, fica cheia de barro, né? Se o senhor lembrar início da nossa entrevista, eu disse, 80% das reclamações são decorrentes da qualidade do serviço. O que nós fizemos assim que nós entramos? Colocamos a Gespisa no cadastro das empresas inidôneas paralela à controladoria. O que é isso? Nós notificamos 3 vezes a empresa. Se ela não corrigir, ela vai sofrer as sanções administrativas que prevalecem no contrato administrativo. Ou seja, já fizemos as reuniões com essas empresas, nós estamos constituindo pessoas para ser os fiscais de contrato, para que apure a responsabilidade, se foi por ausência de fiscalização nossa ou por descumprimento da contratada, para que o usuário se sinta confortável na oferta do seu serviço. A qualidade no interior do estado da água, presidente, é pior do que na capital. Na água tem um diferencial devido à captura dos poços. Tem alguns poços realmente que são insalubres, é por isso que nós estamos criando essa comissão que já está viajando, que é pelo engenheiro químico Dr. Florentino, onde tem 6 equipes que estão percorrendo o estado. Lógico que é o estado como um todo e o nosso fluxo financeiro para sustentar isso também não é tão rápido. Então nós estamos fazendo isso pelo cronograma feito ao longo do ano. E os aposentados que ainda continuam lá, né? Será que ainda estão dispostos a trabalhar? Qual é a situação dos funcionários hoje lá? A Gespisa, nós temos uma situação, Silas, atípica da administração pública. O último concurso, salvo engano, da Gespisa foi no ano de 2000. Pois é. Nós temos 95% do servidor efetivo que ele está numa faixa de 45 a 65 anos. Já é uma faixa bem mais... o que a gente tem entendido é o seguinte, realmente não houve o que era para ser feito atrás na Gespisa. Era um plano de previdência complementar, ou por parte do servidor, ou por parte de uma caixa de previdência. Claro. Então, observe o seguinte, um servidor hoje da Gespisa que tem um salário médio de R$12.000, R$15.000 até uns com R$20.000, e ele vai se aposentar com o teto do INSS, que é R$4.900. Aí ele não quer se aposentar. Só que na administração privada, diferente da estatutária, a questão da aposentadoria é apenas um benefício. Não temos esse poder, mas o que eu tenho certeza, muitos lá, pelo contrário, têm me ajudado muito, alguns servidores, inclusive aposentados, e a gente está em contato com o apoio de toda aquela massa do servidor, a que eu agradeço essa compreensão do quadro da Gespisa hoje. Quando iremos observar reais mudanças na Gespisa? Não, eu disse. A gente já tem observado, agora com mais força. Né? A gente está fazendo aquilo dentro da nossa capacidade financeira, dentro da nossa estrutura que nós podemos. Eu não sei se você está falando da força política. Nós somos uma organização... Não, eu digo a força política. Eu digo a força, por exemplo, de nós estarmos não tendo mais problemas em tantos bairros de Teresina, em tantas cidades com a falta de abastecimento. Isso envolve recurso, né? Exatamente. Agora nós somos agraciados com recurso, uma emenda até do senador Ciro, que eu agradeço aqui, na ordem de 236 milhões. De 200 milhões para fazer o esgotamento sanitário da Santa Maria da Codipe, 30 milhões para fazer a parte de uma adutora lá de aumento da expansão daquela oferta de água e 26 milhões para o bairro Itararé também, uma expansão da adutora. Novamente, nós não temos uma capacidade de endividamento, ficamos na mercê dessas emendas e do nosso produto, da nossa arrecadação. A sublocação, então, seria uma das saídas? Seria muito prematuro, da minha parte, eu chegar e dizer que isso seria a melhor coisa. Então é por isso que nós estamos com o pé no chão, nós estamos fazendo estudo com uma entidade imparcial. Então ela vai apresentar esses dados, será discutido com toda a sociedade. Então seria imprudente da minha parte dizer que seria a solução. Não, temos que ter o pé no chão e verificar aquilo da nossa possibilidade.